tomar nossos lugares. Por favor. Vou esperar até que todos estejam em seus devidos lugares. Cheguemos. Vamos orar, amado. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração de gratidão. Os irmãos estavam aqui orando, intercedendo. Mas eu sinto que a gente está orando nesse início de culto, colocando a vida do apóstolo Evandro diante do Senhor. Amém. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, ó Deus, com gratidão em nossos corações, porque o Senhor é o Deus presente na nossa vida, Pai. E nós cremos no poder da oração, nós cremos quando a tua igreja se posiciona em oração, o Senhor traz, ó Deus, um milagre. E nós cremos que agora o Senhor pode entrar naquele UTI, naquela UTI, Senhor, ó Deus, e tocar a vida do apóstolo Evandro. O Senhor pode levantá-lo, Senhor, daquele leito com o teu poder, com a autoridade do nome de Jesus, fazer algo sobrenatural, Pai, como igreja do Senhor. Nós clamamos, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, faz algo diferente nessa noite, Pai, que possamos ter notícias breves daquilo que o Senhor moveu naquele hospital. Pai, nós entregamos a vida dele, assim também colocamos, ó Pai, a vida da irmã, da pastora Luciene, Senhor, Lucimar. Deus, visita aquele hospital onde ela está internada, retrocede ali, ó Deus, toda a enfermidade que tem vindo assolar a família. Nós cremos que o Senhor cura, Pai, nós cremos que o Senhor faz milagre todos os dias, age com poder e graça na vida dela, Pai, em nome de Jesus, de todos aqueles que estão enfermos, Pai, ó Deus, passando mal, coluna, dores, Pai, no calcanhar, na perna. Senhor, visita agora, Pai, o Marco Antônio, Pai, que vai fazer a cirurgia, ó Deus, dia 29, colocamos desde agora, Senhor, a sua cirurgia em evidência, em oração, queremos clamar pela vida dele, Pai, para que o Senhor possa fazer uma transformação, um milagre na vida dele, Pai, assim nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos estar fazendo a leitura, Salmo de número 67. Acharam aí? Glória a Deus. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, a igreja, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Então dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Louve ao Senhor nessa noite, amado, de todo o teu coração, porque Ele está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Já refúgio a glória eterna. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os jeitos desse mundo seguirá.
Nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Ele tem nos proporcionado coisas maravilhosas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar
Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Vamos profetizar Oh, Senhor da glória. que grandes coisas estão por vir. Aleluia. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Eita, Jeová. Aleluia. Tu és o Deus desta terra. Oh, Deus. Tu és o rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus desta terra. Tu és o rei deste povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Sim, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Cara, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus.
alcançarmos metas, de alcançarmos objetivos para o Senhor. Então comece a profetizar, levante sua voz em oração, todos juntos. Comece a declarar: Senhor, eu profetizo isso para esse lugar, eu profetizo que aconteça isso nessa casa, nesse lugar. Comece a adorar o Senhor, comece a orar o Senhor nessa noite. Oh Senhor, levantamos a nossa voz, profetizamos, ó Deus, vidas convertidas ao Senhor. Oh Senhor, vidas rendidas aos que esperam aqui nesse lugar, Senhor. Aleluia, profetizamos salvação, profetizamos libertação, profetizamos cura, profetizamos, ó Deus, vidas restauradas. Oh Senhor, esse bairro liberto, Senhor, de toda ação do inimigo. Oh Senhor, tudo aquilo que tem impedido, desde esse lugar e avance, joga por terra em nome de Jesus. Deus, queremos, Deus, ver vidas aceitando o Senhor, sendo batizadas, sendo discipuladas. Envia as almas, Senhor, que devem ser salvas. Deus, quebra cadeias, quebra barreiras. Oh Senhor, profetizamos esse lugar cheio de vidas sedentas por Ti, Senhor. Deus, nós cremos no Teu sobrenatural, cremos, Senhor. Profetize nessa noite, profetize nesse lugar. Quantos creem que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais? Se eu creio que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. A começar em mim, a começar em mim, o Senhor tem pra fazer. Eu me coloco diante do Senhor nessa noite. A começar em mim, a começar em mim, o que o Senhor tem pra fazer. Eis nesse lugar, Senhor, eis aqui, Senhor. A começar em mim, a começar em mim. Aleluia. Igreja, continue em espírito de oração. Vou pedir para que esse jovem agora se coloque de joelho. Nós vamos estar orando por eles. Se coloque de joelho, por favor. Se vocês puderem também aí, tá bom? Não, pode ficar de frente para lá. Nós vamos estar orando por vocês, profetizando para que o Senhor os visite nessa noite, que o Espírito Santo venha sobre cada um de vocês, batizando, Pai, com Teu poder. Deus, em nome de Jesus, que esse jovem, Senhor, seja, Pai, brasa viva neste lugar. Deus, em nome de Jesus, nós, Pai, como pastores dessa igreja, Pai, como alguém, Pai, que estamos aqui, Senhor, desenvolvendo, Pai, algo na Tua casa. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa encher, Pai, cada um deles nesta noite, Pai, batizando com Teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Enche, Senhor, cada um dos Teus filhos nesta noite, Pai, que eles sejam neste lugar brasa viva do Senhor. Deus, enche, Senhor, cada um deles, e aonde eles colocarem a planta dos pés, que eles possam ser, Pai, referencial do Senhor. Aonde eles colocarem, Senhor, a planta dos pés, que eles possam, Senhor, ser cheios da Tua presença. Deus, em nome de Jesus, usa, Senhor, usa cada um da maneira que o Senhor quiser. Nós estamos aqui, Pai, totalmente liberado, totalmente, ó Pai, liberado. O nosso coração está liberado, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer fazer. Ah, Senhor, seja sobre cada um deles. Enche, Senhor, enche, Pai, enche da Tua presença. Deus, que eles possam sair daqui, Senhor, com a certeza que há uma identidade para cada um deles. Há uma identidade para todos nós. E o Senhor é aquele que visita, Senhor. Então visita, Senhor, nessa noite, Pai, trazendo algo novo, fazendo algo novo sobre a vida deles. O sobrenatural do Senhor. Deus, em nome de Jesus.
Amém, Senhor, amém. Oh, Senhor, continue, Pai. Continue. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo mas em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vai ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida em adoração.
Abre o seu coração de amor, de paixão por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Nesse mesmo espírito, nós vamos estar agora adorando ao Senhor com as nossas ofertas. E se tiver alguém que queira dar um testemunho para engrandecer o nome do Senhor, esse é o momento. Amém? Se você não tem, eu tenho. Eu queria ela queria dar testemunho, então vem pra cá, fique comigo. Eu queria agradecer ao Senhor porque a fidelidade do Senhor, ela é tremenda nas nossas vidas. Mesmo, pode sentar, Dudu, mesmo muitas das vezes quando nós somos infiéis, o Senhor, Ele continua sendo fiel. Amém? Então, há 34 anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer essa garotinha aqui, com 12 anos de idade. E eu olhei para ela e falei assim: 12 anos, acho que eu posso casar com ela. Só que ela só tinha 12 anos, eu já tinha 18. E eu esperei, querida, até ela completar os seus 18 anos. E aí eu pedi aos pais em namoro. E nós vamos completar agora esse ano, em nome de Jesus, 28 anos de casados. Para a honra e glória do Senhor. Mas foi um tempo de aprender, mesmo sem conhecer ao Senhor, foi um tempo de aprender a esperar no Senhor. Então foram 5 para 6 anos, dos 12 até os 18, para ir esperando no Senhor, até que ela completou seus 18 anos e nós começamos a namorar, e logo em seguida casamos, porque nós bem sabemos, né, o crente ele não pode ficar namorando muito tempo, tem que estar namorando, tem que casar logo, para não pecar, amém? Então a gente, na época, não estava nos caminhos do Senhor, mas já sabia que isso aí era uma realidade, e tanto é que aconteceu. Mas o Senhor, Ele, foi um tempo, isso aconteceu realmente, mas eu não conto isso com orgulho, eu não tenho orgulho de contar nada disso. O que eu quero dizer é que houve um momento de arrependimento, e o Senhor olhou para os nossos corações e viu que houve um arrependimento, e o Senhor começou a trabalhar nas nossas vidas, primeiro na minha vida, depois na dela. Eu me afastei, depois ela foi para os caminhos do Senhor, permaneceu, e eu retornei. Então é esse motivo de agradecer ao Senhor. E ontem eu fui chamado para fazer um trabalho, e ela falou assim: mas eu queria ir junto. Eu falei: olha, tem certeza? E ela foi junto comigo, foi ela, Gabriela e Rebeca. E eu falo para vocês, se eu soubesse qual era o trabalho, eu tinha dito para ela: não, fica em casa, porque esse trabalho vai me tomar tempo. E quando nós chegamos aqui, eu olhei, eu falei: ai Jesus, por que ela me veio? Ela tinha que ter ficado em casa, isso aqui vai me tomar tempo. Mas eu não falei nada para ela, eu comecei a fazer um trabalho, comecei, acho que 10 horas da noite eu ainda estava agarrado naquele trabalho. E o pastor Dimas tinha passado uma missão de manhã. Então, essa família ao qual nós estávamos, são os tios dela, e são pessoas que quando eu a conheci, praticamente ela vivia na casa deles, sabe, vivia praticamente na casa deles, e nós casamos, ficamos um bom tempo afastados, mas mesmo assim, quando nós estamos juntos, parece que a gente está junto todos os dias. Então foi ali um momento tão agradável. Eles sentaram à mesa para tomar um café da tarde, eu tomei um café ali onde eu estava trabalhando mesmo, mas eles tomaram um café da tarde, sentaram, conversaram. As primas chegaram do trabalho, a primeira coisa que elas fizeram, tomaram um banho, foram para lá, ficaram lá junto dela até a hora da gente ir embora. Tinha uma que nem não conhecia, só foi conhecer, hein? A Giovana conheceu aqui. Nenhuma das duas primas conhecia a Rebeca. Conheceram ontem, só conhecia de foto. Conheceram ontem depois de 5 meses. Mas parece assim que a gente está todos os dias junto.
não há diferença nenhuma. Aquele carinho, aquele amor, aquela alegria de estar ali conosco, e a gente também está com eles ali. Então foi um momento muito bom. E eu estava falando, o pastor Dimas ontem ele me passou uma missão. Eu falei: Senhor, meu dia hoje está bem apertado, como é que eu vou fazer isso? Vou tentar resolver tudo por telefone. E uma parte eu resolvi, a outra parte eu achei que tinha resolvido. E hoje, aí eu mandei mensagem para ele: pastor, eu estou guardando a resposta do Senhor. E ele falou assim: eu estou guardando a sua, cadê a foto? Eu falei: eu mandei, não. Falei: tá bom. Aí ao invés daquela missão de ontem, ele hoje dobrou a missão. Falou: então tem mais algumas coisas para você fazer. Eu falei: amém. E aí quando ele me passou, eu falei: Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? Que loja que eu vou? Aí eu lembrei. Só que antes de eu sair de casa, Eduardo me ligou. Ele conversou comigo, me deixou um texto bíblico para mim e tal. E falou aquilo que o Senhor mandou ele falar para mim no dia de hoje. E eu falei: Senhor, eu vou fazer aquilo que Eduardo faz. Senhor, aonde eu tenho que ir? Aí eu saí de casa. Ela é testemunha disso. Eu falei: para onde que eu vou, Senhor? Como é que eu vou fazer isso agora? Não dá para resolver tudo por telefone. Uma parte eu consigo, a outra não. Tem que ser pessoalmente. E eu fui. A primeira loja que eu cheguei não tinha o que a gente precisava. Aí o Senhor falou assim: vai naquela loja ali, que ali você vai encontrar. Eu não só encontrei o que eu precisava, como eu encontrei ali um servo do Senhor. Eu fiz uma chamada de vídeo que eu precisava da confirmação do pastor Dimas. O pastor Dimas viu o rapaz lá que estava me atendendo, um servo do Senhor também. E o que ele me contou no final de tudo, depois da compra já feita? Ele falou assim: olha, Deus, ele tem várias formas de agir nas nossas vidas, e a gente às vezes não entende, mas quando a gente confia no Senhor, as coisas acontecem de uma forma extraordinária. Ele falou assim: olha, hoje pela manhã eu estava orando e buscando ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu preciso atingir a minha meta do dia, porque a gente trabalha em cima de metas. E ele não sabia quem eu era, muito menos sabia que era o pastor, porque quando eu liguei eu não falei pastor, eu não citei nome, mas quando eu dei o CNPJ que ele puxou lá, ele viu que era uma igreja. Ele falou assim: o quê? É igreja? Não, peraí, vamos melhorar isso daí. E ele foi lá, conseguiu dar um desconto melhor. Mesmo dando o desconto que ele conseguiu, ele ainda falou assim: olha, no final, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, porque esse valor vai contribuir muito para a minha meta. Eu falei: não foi o suficiente para ele bater a meta dele, mas contribuiu para o dia dele. Foi a primeira venda dele pela manhã. Então eu saí dali grato ao Senhor, orei com ele orou comigo. Falei: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos leva no lugar certo, na hora certa. Eu não precisei rodar muito, querido, foi tudo aqui perto. Eu comprei, vim aqui na igreja, deixei, fui para casa e conseguimos chegar aqui no horário do culto da tarde. Então eu quero assim agradecer ao Senhor, porque mesmo eu e você sendo infiéis ao Senhor, o Senhor ele continua sendo fiel em tudo. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Eu queria só agradecer ao Senhor, porque hoje eu estava pensando, que como que o Senhor faz na nossa vida, E o pastor de tarde também estava aqui falando. Eu falei: meu Deus, como uma vez eu disse também que ela veio pensando no ônibus e o pastor falando, E eu falei: meu Deus, eu estava pensando as mesmas coisas. E eu falei: Senhor, como o Senhor faz, Como Deus cuida da nossa vida, como Ele nos proporciona todas as coisas. E uma palavra que tem ficado muito assim no meu coração é: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E assim tem sido. Eu falei: Senhor, mas a tua palavra diz que melhor é dar do que receber, E eu falei: já tem um tempo, vamos dizer assim, desde a Rebeca para cá, e como eu tenho sido abençoada, eu fico assim, eu penso em alguma coisa e o Senhor supre. Eu penso numa coisa, a gente está precisando, daqui a pouco chega lá o negócio. E aí, no outro dia foi Vanessa aqui: gente, ai que covardia, a perna da garota está toda marcada. Sabe que ela não tem meia, não? Eu disse: tem, ela tem um monte de meia, só não tem meia, mas que não fique apertada nela. No dia seguinte, ganhou um saco de meia. Aí eu falei: meu Deus, mas você falou ontem, a meia chegou hoje. Depois foi a pastora Rita também que deu a ela. Eu falei: gente, tá bom. Depois Vanessa falou, foi 3 vezes Vanessa fala pra caramba, 3 vezes Vanessa falou. Então foi mesmo, porque eu falei: Senhor, olha como é que faz. Vanessa falou, primeiro foi a meia, depois foi o carrinho.
Você falou assim, Rebeca não tem carrinho não? Eu falei assim, não, Rebeca não tem carrinho. Aí eu falei assim, já está na hora de comprar um carrinho, porque agora a gente está passando a sair com ela, então o carrinho é mais confortável. Menina, Rosane, vamos ver o carrinho. Eu falei, agora não, calma aí. Agora não, calma aí. Não, vamos comprar. Quando eu ver, já comprei o carrinho. Falei, meu Deus, comprou o carrinho já chegou. Graças a Deus. Mas teve outra coisa que ela falou também, que ela perguntou, e aí Rebeca ganhou. E aí eu falei assim, Senhor, a tua palavra diz que melhor é dar. Por que eu estou só ganhando, né? E eu falei, meu Deus, tem sido um tempo onde o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Onde muitas das, como assim, a pastora Rita falou um negócio, né, que eu fiquei assim, meu Deus, é tempo. A gente precisa aprender o tempo de Deus, né? Não se aquietar. E eu fiquei pensando, refletindo naquilo. Falei, como o Senhor tem tirado os anseios do meu coração. Tem sido um tempo, assim, desde a Rebeca, que aprendendo que tudo é no tempo certo. Não tem, né, ansiedade para as coisas. Às vezes o coração quer se agitar. Mas é Senhor, eu sei quem tu és. E o Senhor tem suprido todas, mas é todas mesmo. Todas as necessidades. Eu penso as coisas dos presentes chegam, né? E eu falei assim, de manhã, e ontem foi muito engraçado, porque eu falei assim, meu Deus, a bichinha tem uma tiara que ela nunca usou. Porque não tem uma roupa que combine, que a mãe é chatinha, gosta de tudo combinandinho, né? E aí eu falei, não tem uma roupa que combine, tem a calça, tem a tiara, mas não tem o body para botar. Eu falei, gente, eu tenho que ir na rua para comprar. Quando a gente chega lá na casa da minha tia, aí a outra prima que a gente achou que não ia dar tempo de ver, né? Ela, vai lá, Raquel, a filha dela, vai lá, Raquel. Ô tia, aqui ó, minha mãe mandou bem te dar isso aqui. Quando eu olho qual era a cor do body, o verde da cor da tiara e da calça. Aí eu falei, Raquel, ela vai vir com a roupa, vocês vão lembrar. Eu falei assim, Raquel, eu estava pensando hoje quando eu li a tiara. Tia, mentira, eu falei, é verdade, minha filha. Ela foi, contou pra mãe dela antes da mãe dela chegar. Quando eu cheguei hoje, falei, ó, montei lá a roupinha, falei, mostra a Raquel que ela vai saber por que eu estou mandando. Ela já me contou. Eu falei, já te contou, tira a foto e manda para mim. E eu falei, Senhor, muito obrigado. Então, como é bom a gente poder esperar, se alegrar, se agradar no Senhor, saber que Ele tem tempo para todas as coisas, que o Senhor cuida da gente, que muitas das vezes não é no nosso tempo, Ele prova o nosso coração para saber onde a gente está. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu viverei a bondade de Deus.
Vamos tomar os nossos lugares. Nós vamos ouvir a palavra agora, tem que chamar a Rita aqui. Vamos orar por ela. Que você pudesse abrir o teu coração agora, amém? Que o desejo do teu coração seja visitado pelo Senhor. Que você possa ouvir a voz do Senhor. Que você saia daqui abençoado nessa noite. Senhor, aqui está a tua filha. Ó Deus, que nessa noite mais uma vez eu possa usá-la poderosamente, trazendo uma palavra de revelação, uma palavra, Senhor, que venha mexer com a estrutura, e aqueles que precisam de um milagre, Senhor, que possam tomar posse, que possam viver essa experiência poderosa através de tudo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar? Nós vamos ler a palavra, mas antes eu quero fazer umas perguntas. Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Levanta a mão. Todo mundo quer, né? Tá certo, é esse o caminho mesmo. Agora, o que impede as nossas bênçãos de vir até nós? Já parou de pensar? Como nós vamos fazer um culto assim, uma palavra bem diretiva? Eu queria deixar livre. O que você acha? Eu queria umas 3 pessoas dizendo, o que você acha que impede as bênçãos de Deus de chegar até você? Quer falar para mim? O que você acha? Hein? Falta de oração. Mais alguém? Fé. Mais alguém? Desobediência. Queria só ver se alguém ia falar o que Deus me falou nessa manhã, porque nem eu nunca pensei. Ele me disse claramente, eu mesma, você mesmo, com tudo isso incluído, né? Com a falta de oração, com a desobediência, com a falta de fé, com a falta de leitura da palavra, porque como é que a gente adquire fé? Já pararam para lembrar disso? Que já falei sobre isso. A fé só vem até nós de 2 formas. Primeiro, com ouvir, ler a palavra de Deus. Você vai ler a palavra de Deus, ouvir, ler. E a fé vem como um dom de Deus, aquilo que eu já coloquei para vocês. Aquela minha irmã que estava perdida, mas ela tinha mais fé do que eu. E aí um dia Deus me falou, por quê? Porque a fé, para ela, é um dom que eu já dei. Até hoje a gente vê ela desse jeito. Qualquer problema que tem, ela fala, isso vai ser resolvido, mas assim, e quando eu vejo, está sendo resolvido mesmo. Ela não tem plano de saúde, mas ela fala, não, mas se você precisar, Deus vai mandar tudo para mim. E toda vez Deus mandou e ela fez particular tudo que ela precisou até hoje. Porque você não ouve da boca dela nem um minuto uma palavra dupla. Não, eu vou ter, né? Não sei se vai dar, não, mas eu acho que vai dar. Não. Ela não fala assim. Então quem tem o dom da fé vai ter sempre a palavra única. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Amém? E eu quero que você lembre disso. Eu mesma. O que impede das minhas bênçãos chegar até mim? Eu mesma. Com todas as características que a gente está vendo aí. Agora, abra a sua Bíblia em Esther 4. Nós vamos ler do 13 em diante. Se você quiser ficar em pé agora, pode ficar, tá? Mas deixa livre, como você sentir. Esther 4, do 13 em diante. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther, tornasse a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Guarda essa frase, pode assentar. Fala mesmo conosco, Senhor, e nós já te damos todo louvor, toda honra e toda glória, porque só tu mereces todas essas coisas. Domina nossa mente, tira do nosso meio toda a distração. Que todos, desde o maior até o menor, estejam ligados ao teu trono agora, para ouvir a tua voz. Não a nós, mas ao teu nome.
teu nome. Fala, querido Espírito Santo conosco, e abençoa as crianças aí em cima também. Cuida de cada detalhe, em nome de Jesus. Amém. Quero que você repita comigo esse versículo que eu acho que a gente esquece. O último que nós temos. Então Mardoqueu foi e fez tudo conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esther pediu a ele. O que Esther fez? Deu uma ordem, não é? Ordenou, deu uma ordem. Às vezes a gente não consegue perceber, não é verdade? Ah, mas por que está falando assim comigo? Esther deu uma ordem. Você ouviu a pastora Aline falando aqui sobre tudo, Deus fazendo tudo no tempo dele. Mas Deus faz quando? Quando eu estou no lugar certo, na hora certa. Não pode mudar. No lugar certo, na hora certa. E hoje eu queria que você pensasse um pouquinho comigo nessa história que todo mundo conhece, mas eu nunca ouvi ninguém pregar no livro de Esther o que eu vou pregar para vocês. Aí vocês vão dizer, mas então é inédito, só a senhora que sabe? Não, porque o Espírito Santo ele revela quem busca. Então um dia eu buscando, lendo, eu falei, Senhor, que história é essa aqui? Me fala essa história. Quem era Esther? Não era nada. Era uma menina adotiva, criada por um tio. Mas se você olhar o contexto, você vai ver que tio era esse. E o que trouxe a vitória para Esther, para o povo de Deus aqui nesse contexto? Exatamente o que um de vocês falou, a obediência, a comunhão, a unidade. Aqui ninguém era melhor do que ninguém. Aqui tinha uma dupla que aprendeu a caminhar em tanta comunhão que um obedecia o outro sem problema nenhum. Vocês lembram que eu já coloquei isso aqui, mas é bom lembrar para descontrair. Quando nós começamos o namoro, ele me perguntou, você foi minha pastora, eu te obedeci. E agora, você vai me obedecer? Você é seu pastor, está pronto para isso? Falei, nunca tive problema de obedecer a ninguém. Eu tenho problema sim, se eu der uma ordem e não ver a pessoa fazendo. Aí eu tenho problema. Por quê? Porque para mim não é para mim. Uma ordem que Deus manda a gente dar é simplesmente para treinar a pessoa num nível de obediência tal que ela mesma receba as bênçãos dela. Por que você acha que hoje eu dou uma olhada para ele e já sabe o que eu estou querendo e vai fazer, sem eu pedir? Esse é o detalhe, né, Claudinha? Você ficar insistindo, tem valor. Mas você olhar para alguém e a pessoa olhar para você e saber o que você quer e fazer. Eu só vejo assim, de vez em quando cai alguma coisa no chão, eu olho para o que está no chão e penso, já vou pegar. Aí ele fala, e eu pego para você. Esse nível de comunhão, de cumplicidade é que precisa haver nas famílias, nos casamentos, para que não haja divórcio. Se a gente casasse com essa visão, já coloquei isso para vocês, quando eu casei da minha irmã mais velha, que falou, você vai casar, você vai ser infeliz. Eu falei, eu não. Infeliz para você, porque você já casou pensando nisso. Eu sei o que eu quero e eu sei o que eu vou fazer para chegar onde eu quero. É importante você lembrar disso. Esther não queria fazer o que ela fez. Mas por que ela fez? Você vai ver. Mardoqueu se levanta e se posiciona. E fala assim, vamos dizer no nosso linguajar, que eu gosto muito de trazer para o nosso linguajar, principalmente para a turminha mais nova, né? É como se ele estivesse dizendo assim, olha só, você não vai fazer não? Não tem problema. Deus levanta outra pessoa no seu lugar. E Deus vai mandar a solução para o problema. Mas os judeus não vão morrer. Mas se você não fizer, você morre. Gente, isso é um negócio muito profundo. Agora vai a gente falar isso para qualquer pessoa hoje, né não? A Aline falou aqui algo que vocês ouviram. Ela falou assim, não sei por que Deus me manda tudo só em pensar. Eu não mereço, não faço nada, nem dou tanto quanto estou recebendo. Ela que pensa. Ela que pensa, mas eu tenho ouvido as conversas de vez em quando e fico vendo. Por exemplo, ela não sabe, eu já falei aqui que você com uma palavra pode mudar o dia de alguém. Aquela história que eu contei da última vez. Ela fez isso um dia. A gente estava conversando e aí o pastor virou para mim e falou assim, eu vou ligar para ela, só poder perguntar para ela o que ela acha, quem deve fazer isso, porque ela dá opinião, porque ela entende mais dessa história da alimentação da igreja. E aí, quando ela recebe o telefonema do outro lado, ele estava conversando ainda, ela vira e fala para ele assim, olha só, mas se o senhor quiser, eu resolvo isso em 2 tempos.
Aí eu cheguei a esfriar, falei, meu Deus, o bebê acabou de nascer agora, a Aline falou, a gente tem que pensar, porque não é possível um negócio desse, né? Aí eu fiquei do lado, querendo logo dar opinião, falando, não, menina, não, você não. Mas ela continuou falando. Ele, não, Aline, obrigada. Eu, não, mas eu estou falando para o senhor, se o senhor quiser, pode deixar que eu faço isso. Eu resolvo a questão do jantar, eu resolvo, eu chamo quem precisar para ajudar, mas eu faço. Ela não disse, eu vou mandar alguém fazer, eu vou fazer, chamar alguém para poder assumir. Não, eu faço. Você imagina quando Deus vê alguém num nível de disponibilidade desse jeito? Deus deve ficar lá em cima, eu sempre brinco com ele e falo assim, deve ficar lá em cima batendo palma. Essa daí merece tudo, é só em pensar vai chegar. Não é porque ela é melhor, não é porque eu sou melhor, mas é pelo nível de obediência sua a Deus é que você recebe as suas bênçãos. Por isso é que Deus colocou no meu coração aqui, o que impede recebermos a bênção? Só nós mesmos. Só nós mesmos. Por quê? Porque aí você vai ver. Por exemplo, eu tenho 7 irmãos. Todos eles, a minha irmã acima de mim não tem faculdade, mas ele vê. Ela tem um nível de competência que eu nunca vi igual. Ela com uns 20 e poucos anos já tinha comprado a casa dela. Parecido até com você assim. Ela montou uma empresa de roupinha de bebê. Ela começou a fazer como eu nunca vi um negócio igual. E aí, com 20 e poucos anos, ela falou com a minha mãe, eu quero comprar uma casa comigo. Mas comprar como? Já juntei o dinheiro. Ela não comprava nada para ela. Conseguiu comprar casa para ela, dela à vista. Porque ela tem uma visão. Eu lembro que um dia houve uma mudança nos bancos, e aí eu falei, ai, esse negócio de tudo vem em caixa eletrônica, eu não aguento isso, ai meu Deus, e é muito cansativo isso. Acho que eu vou parar com esse negócio. Eu vou lá dentro, resolvo tudo com o gerente. Ela, não, você vai lá no caixa eletrônico para resolver tudo, porque você tem muita competência. Mexeu. Eu falei, tá bom, fui para lá para resolver tudo no caixa eletrônico e vi que eu estava resolvendo tudo realmente. Por quê? Por causa de uma palavra. Aqui você vê um casal, Esther e Mardoqueu, ganha uma batalha tremenda para o povo de Deus. Eles não estavam pensando neles só não. Eles estavam pensando que tinha um povo que precisava deles e que eles precisavam resolver a causa daquele povo. Era isso que Mardoqueu estava lutando. Por que nós não vencemos muitas guerras nossas? Porque ao invés de lutarmos como comunhão, como comunidade, como um grupo comum, nós lutamos em prol das nossas próprias causas. Aí você corre atrás da sua causa e quando você vê, você perde. Mas quando você corre atrás da causa de Deus, você vai ver como Deus faz. Estava lá em casa quando ele viu, eu recebi um convite do dia 31. E o Zé me liga e falou assim, a gente vai fazer o jantar do dia de ano. Só não vem para cá? Vem! Preparei tudo e levei para poder deixar lá para dar para o jantar da igreja, não pude ficar. Mas eu fiquei pensando, Deus, uma causa que eu lutei há mais de 20 anos, quando eu vi um grupo de mulheres sozinha, querendo ter alguém para poder passar o dia 31 e não tinha ninguém da família. Eu falei, um dia a igreja vai fazer isso aqui com o corpo de Cristo. Eu lutei até que a igreja assumiu aquele papel e começou a fazer aquilo ali todo dia 31. Por quê? Porque Deus nos chama para estarmos mantendo essa comunhão de corpo. Você vai ver Efésios, por 2 vezes a Bíblia fala lá, todo o corpo bem ajustado cresce. Tem coisa que você não gosta de ouvir, mas vai precisar. Isso é chamado de os ajustes de Deus na nossa vida. Eu lembro o dia que a minha mãe falou comigo assim, ó, quando o mais velho fala, você não abre a boca. Se abrir, já sabe, depois que a pessoa sair, você apanha. Nunca mais. Podia chegar quem chegasse lá em casa, se eu ouvisse qualquer coisa, sair. E outra coisa, não podia comentar nada. Se comentasse qualquer coisa do que ouviu, apanhava também. Nunca. Então não tinha fofoca na minha casa. Não tinha. Nunca me lembro de alguém fazendo uma fofoca na mesa lá de casa. Não tinha. Eu criei minhas filhas da mesma forma. Graças a Deus por meu resultado. E hoje eu quero dizer, essa vitória para o povo de Deus aconteceu porque Mardoqueu e Esther andavam numa comunhão tão grande que Deus deu a vitória. E aí você vai dizer, ela queria andar, não queria. E aí você vê, ele vai e dá essa mensagem para ela, se você não fizer, não precisa fazer. Mas se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa. Mas você morre. Imagina um tio criar uma criança e depois ter que mandar um recado desse. E aí você vai ver outra coisa maravilhosa, que é o último versículo que nós temos. Esther decide
mandar falar para as amigas dela, para as turmas que estavam lá das mulheres, para jejuar e orar. Mas aí você vê o último versículo que nós lemos. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Por que deu a vitória? Porque aqueles dois andavam num nível de comunhão tal que os demônios não tinham brecha para entrar. Ele dava uma ordem para ela obedecia, ela dava uma ordem para ele obedecia. Mas como um líder desse, um cara desse, vai obedecer a ordem de uma sobrinha que ele criou? Por quê? Porque ele era um homem humilde, como nós vimos aqui. Hoje nós estudamos aqui à tarde, falamos sobre humildade, sobre Mateus 5. Quando nós caminhamos nesse nível de unidade, de comunhão, os demônios não podem avançar. Nós precisamos disso. Então não é a minha causa, não é a causa da Vanessa, é a causa da Claudinha, é a nossa causa como corpo de Cristo na Terra. Se nós vivemos na Terra desse jeito, mas fulaninho está precisando de alguma coisa, está precisando, eu vou lutar para resolver o problema dele. A palavra misericórdia que a gente ouviu aqui hoje à tarde, significa o coração de Deus voltado para as misérias humanas. Então isso significa o quê? Que Deus está lá de cima e está vendo a Aline falando, né? Vamos pegar ela hoje, né? Ai, a minha filhinha ganhou um negocinho verde, mas ganhou como é que chama? Um body verde, mas não ganhou aqui, eu queria os dois juntos. Aí Deus, o que é isso para mim, minha filha? Só isso, você quer? Tchum, toma lá. O que mais? Quer rosa, quer azul, né? Ontem eu cheguei para comprar um jogo de lençol para mim. Quando eu cheguei lá, que eu olhei, falei, gostei desse daqui. Pensei, bem, essa fronha desse jeito deve dar uns 100 reais. Né? A moça não está em promoção por 50. Falei, duas, minha filha, 4 aí. Pode botar 4. No tom que eu queria. 4, pode colocar aí, eu quero isso, quero aquilo. E fui saindo, comprando tudo que eu queria. Por quê? Porque Deus vê os desejos do nosso coração. É esse versículo, se vocês não gravaram, perderam, que é o meu preferido, que é a base do meu primeiro livro. Salmo 37, 4. Agrada-te de mim e eu cumpro os desejos do seu coração. Agrada-te de mim, não tem outro jeito. Você quer isso, quer aquilo outro? Então não tem outro caminho. Eu preciso agradar ao meu Senhor. Por que hoje nós chamamos os jovens aqui para frente? Vimos o pastor Dima chamando. Quando vocês entrarem na igreja, vocês querem ter vitória com Deus? Entram em pé de guerra espiritual. Entram pelas portas, como diz a Bíblia, já com ações de graça. Já entra falando, Senhor, eu quero. Os jovens estão ouvindo isso? Os jovens estão ouvindo isso? Estou falando para vocês agora. Vocês vão entrar aqui, de lá da porta, de lá de casa, já sair orando e pedindo a Deus o que vocês precisam. Entra aqui, cumprimenta e continua, orando, Senhor, obrigado que eu cheguei aqui, obrigada pela palavra que está tendo aqui, obrigada pelo que o Senhor está fazendo. Abre bem a tua boca, está escrito na Bíblia, e eu a encherei. Agora, se você ouve os pastores orando aqui, você fica de boca fechada, você vai receber o quê? Nada. Exatamente como pessoas respondeu aí. Nada. Deus vai fazer o quê? O que eu estou lutando para receber. Vai você para o seu trabalho. Eu sei que cada um aqui tem uma área de trabalho. Vai você trabalhar e fica lá de braço cruzado, de boca fechada, sem dar um sorriso para ninguém. Sabe o que vai acontecer com você? Todo mundo já sabe. Vai ser despedido. Na primeira esquina, primeira folga que tiver, você vai ser despedido. Não fica. Eu trabalho no comportamento. Uma das primeiras coisas que eles falam na entrevista para emprego é essa. Encaminhei um menino competente com uma senhora da faculdade, já fazendo a segunda, e quando chegou lá, fez a entrevista com a minha filha, com a psicóloga do trabalho da minha filha me devolveu o retorno lá para mãe. Não tinha como. A menina disse que entrevistou ele só falava assim, tá, sim, não, sim, não. Aí, mãe, quando terminou a entrevista, também não. Como é que a gente vai contratar uma pessoa com faculdade que não sabe dar uma palavra para as pessoas, que não sabe dar um sorriso, que entra pela igreja de cara fechada e sai de cara fechada? Nem no culto não consegue movimento. Está faltando alguma coisa. No mínimo, novo nascimento. Porque um bebê, quando nasce, o que acontece? Primeira coisa que faz: chora, grita. Se você está dentro da casa do seu, você não consegue pular e saltar, como a Vanessa está fazendo aqui, então você está morto ainda. É sério isso, mas nós precisamos acordar. Quem impede as nossas bênçãos? Nós mesmos. Qual a nossa tendência? Não prosperei na vida, sabe?
Porque meu pai me deixava, volta a história que eu já estava falando, 7 irmãos que eu tenho, só eu tenho faculdade, só eu fiz mestrado, só eu fiz doutorado, só eu fui lá. Aí eu escuto uma das mais velhas, pois é, só você teve oportunidade. Eu falei, fala isso não é verdade. Você é uma pessoa de oração, a Bíblia diz, não tens por quê? Porque não pediste. Pediste e não recebeste, por quê? Porque pediste mal. Eu disse para Deus, eu não tenho condição de fazer um mestrado, mas se o senhor quiser, pode preparar tudo que eu vou. E eu ganhei uma bolsa de R$2.500 por mês da UF para fazer um mestrado lá. O que é isso? É Deus ou não é? Agora vou eu cruzar os braços. Eu queria tanto ter uma faculdade, mas não estuda, mas não faz a sua parte. Como nós vimos hoje aqui na mesa, alguém falar, que foi oferecido para quem quisesse fazer, concurso, a Vanessa falou, com a prova do exército, o primo dela ia ensinar de graça. Não teve candidato. É isso mesmo. Eu nem acreditei. Eu falei assim, eu gosto tanto de estudar que tudo que me oferece eu estou querendo fazer. Eu não paro, nunca parei de estudar, nem um dia da minha vida. Eu costumo dizer para ele, quer me ver nervosa? É quando eu não consigo ler o que eu queria ler. De vez em quando ele pega meus livros, isso aí também pode ir lá, né? Tem muitos livros, olha, não abra a boca, não mexa nos meus livros não. Você pode falar qualquer coisa, mas meus livros não toca. Já doei tudo da vida toda. Agora eu não estou disposta mais a doar de qualquer maneira, só Deus falando. E aí eu fui anotando aqui, o que impede, eu estou repetindo de propósito, você quer ser abençoado? O que impede de você receber as bênçãos? Você mesmo. Aí ele me dá o exemplo. Deus falou para Abraão o quê? Abraão, sai. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E vai para onde? Para um lugar estruturado, com tudo prontinho, tudo bonitinho. Vai para a terra que eu te mostrarei. Não sabia nem qual terra. Esse dia eu estava falando, já fiz isso umas 10 vezes no mínimo na minha vida, de sair sem saber para onde ir. Só com a cama nas costas, sem nada, nada. Todo mundo vem dos Estados Unidos de mudança, quer trazer tudo nas costas. Eu não pude trazer nada. Deus me falou claramente, você não vai levar nenhuma peça. Você vai levar um enxoval das suas 2 filhas, tudo que elas ganharam, mas para você nada. Eu vim, olhei tudo de bom e do melhor e vim sem nada. Quando eu cheguei aqui, choveu presente dos 4 cantos das minhas amigas quando me viram chegar, muito melhores do que eu poderia ter trazido de lá. Agora, se eu desobedeço, eu não ia receber. Abraão sai e Abraão vai lá e obedece. Aí você vê, ele leva Ló. Obedeceu em sair, mas deixa eu levar meu priminho, meu sobrinho que está junto. Ele está precisando. Não era para ir. E a gente viu o transtorno que teve, os dois tiveram que separar lá na frente. Então Deus te deu uma ordem, vai você, eu costumo dizer, vai você, infeliz, não fique esperando o outro, vai você, o outro quer vir, vem, se não quiser, é problema dele. Eu costumo dizer assim, você tem 2 opções, ou obedece, senão você pode morrer antes da hora. Aí você vai dizer assim, não é bíblico, é assim que a gente escuta. Aliás, estou até esquecido do que ele falou aqui, tem uma frase, um versículo, Eclesiastes 7:17 parece. Por que razão morrerias antes do tempo? A gente estava conversando, estava tentando lembrar ele desse versículo. Você pode morrer antes do tempo? Como é que você pode morrer antes do tempo? Desobedecendo. Não é? O pai de Abraão morreu antes do tempo. Ele foi, mas ele não queria deixar os ídolos dele, atrapalhando a caminhada de Abraão. O que aconteceu? Deus deixou lá no meio do caminho. E a Bíblia mostra isso. A placa de trânsito está 60, mas eu coloco 120. Aí vem um, me atropela e me mata. Coitadinho não. A Bíblia diz, ai daquele que ao mal chama bem. Você não pode andar fora da placa de trânsito, está lá a placa. Você quer andar, pode andar, mas você pode morrer também antes da hora. As motos, hoje nós vimos quase que 2 motos acabam com o carro na nossa frente. Por Deus, eles se enrolaram os 2 juntos e não atingiu o carro nem a gente, que a gente estava atrás. Eu fiquei olhando, as motos hoje estão numa situação insuportável. E Deus me deu um sonho com as motos há mais de uns 20 anos atrás.
Ele me mostrava jovens e mais jovens a perder de vista dentro do cemitério. Ele falava, está vendo esses jovens todos estão aí mortos? Eu falei, estou vendo. Todos morreram de acidente de morte. Porque eles não estão me obedecendo e por isso as motos estão sendo instrumentos para levá-los para o inferno antes da hora. Quando eu acordei sonhando isso, eu só chorava. Levei a semana toda chorando. O que eu já atendi de pessoas de acidente de moto, já perdi a conta. Então, um jovem hoje pega uma moto, não tem noção. Eles querem correr, não querem nem saber das consequências disso. Desobediência. Então, Abraão foi, mas ele permitiu coisas na vida dele que não era para poder acontecer. Por isso ele teve problemas. Caim e Abel. Pega lá em Gênesis 4, depois você lê com calma. Os dois oferecendo a oferta. Mas daí a pouco, Caim fica arrasado lá e acha que ele estava de cara emburrada e que não teria problema. Mas você sabia que até a sua cara emburrada, Deus não deixa ficar? E Deus chega e fala para Caim, por que descaíste o teu semblante? Por que você está irado? Por que você está de cara emburrada? Você tem direito de ficar de cara emburrada. Você tem direito de agradecer o tempo todo por todas as coisas, como a Bíblia diz. Por quê? Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quer seja coisa boa, quer seja coisa negativa, vai contribuir para o meu bem. Não importa quanto, o tempo é de Deus, não é nosso, mas vai contribuir. É só você aguardar, sem murmurar. Lembra que todos que murmuraram, a Bíblia diz, morreram no deserto. Então, quando você fica reclamando, e cuidado que as reclamações às vezes são coisas sutis. Eu olho para o irmão e falo assim, fulano, só em fazer isso Deus já viu. Eu já vi a sua cara de falar assim, fulano, não aguento mais. Assim, só isso. Eu lembro que um dia eu entrei num lugar e eu vi uma música do mundo que meu primeiro marido cantava muito. Quando eu vi, eu estava batendo com o pé assim, a música. Quando eu sabia de cor, quando eu fiz assim, o Espírito Santo me disse assim, nem uma unha no Egito, Rita. Nem um pé no Egito. Na mesma hora eu me consertei, esses dias eu estava lembrando disso com ele. Às vezes a gente pensa que pode ter um pezinho para Deus, um pezinho para o diabo. Não pode. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai colher. Se Abraão não saísse dali, nada aconteceria. Caim e Abel, Deus chamou a atenção, porque ele não queria a cara emburrada de Caim. E ele fala, do jeito que você fez, assim vai ser. O seu desejo vai cair sobre você. Você vai ter as consequências do que você está fazendo. Nabal e Abigail. Deus queria que Nabal morresse daquele jeito? Não. Mas ele não quis ser um homem doce para a esposa dele. Ele preferiu ser aquele homem daquele jeito ali, duro, grosseiro, aprontando com Davi, aprontando com todo mundo, não reconhecia os seus erros, não voltava para pedir perdão. E aí Deus vem e simplesmente acaba com Nabal. Acabou o problema. Eu costumo dizer que dá Abigail a ela como marido de presente. Sabe que maravilha? Dá como esposa de presente. Deus dá Davi a Abigail como esposa de presente. Que coisa maravilhosa. Então, quem está atrapalhando o caminho de Deus é um perigo. Não fica na rota de Deus, não. Acerta e acerta rápido. Porque você vai ter que dar conta da sua vida e da vida dos seus filhos. Ontem nós conversamos sobre um assunto aqui, eu falei para ele, para mim chega. Não sei se Deus já cansou do fulano, mas eu já cansei. A partir de hoje, para poder eu atender fulano, só se o fulano mudar radicalmente. Porque você vai falando, isso é bíblico. Tem que mudar, fulano, tem que mudar, não quer mudar não? Então tá, então fica no seu canto. Até você aprender que existe um Deus que exige mudança na nossa vida. Ele mostra que lá você pode vir do jeito que você quiser, mas depois que você vem, nem um pezinho na música do mundo, tá? Nem um pezinho. Você pensar que você pode misturar o santo com o profano, não pode. Está lá em Levítico 10. O santo com o profano não se mistura. Minhas filhas viviam doentes, internavam todo ano, já contei isso aqui. Deus leva uma irmã, acho que é aquele de São Gonçalo, que eu não conhecia, dentro da minha casa e falou assim, as suas filhas vivem doentes, né? Falei, sim, todo ano eu interno elas, eu quero que você ore por isso. A pessoa, eu vou orar não. Falei, mas a senhora não veio para orar por mim?
Sim, eu vim para orar, mas eu só oro se a senhora pegar todas as fotos, álbuns que estão guardadas na casa da senhora, com as roupas de festa junina que as suas filhas estão dançando. Eu falei, mas elas não dançam, mas as fotos estão aí. Pega lá as fotos, elas têm um vestido assim, descreveu tudo. Quando eu peguei as fotos, mostrei para ela, a gente arrepiada da cabeça aos pés. Ela disse, agora, tira todas as fotos de festa junina daqui da casa da senhora, do álbum das meninas, que nunca mais elas vão ficar doentes. Nunca mais as minhas filhas tiveram febre na vida, glória a Deus. Eu vim de igreja tradicional, mas o que eu tenho aprendido com Deus não tem preço. Não tem preço, por isso que eu não brinco com as coisas de Deus. Cristianismo de nome, eu não quero. Quero viver aquilo que eu prego. Quero viver lá em